Bora falar de futebol? O Palmeiras goleou. O Palmeiras conseguiu uma vitória a ser muito comemorada. E aí, quando eu tô falando em celebração da vitória, eu não tô falando só pelo placar, pelos 5 gols, mas pelo tamanho dela em relação ao efeito psicológico que causa na tabela de classificação e também em relação ao olhar para esse confronto. Quem acompanha o meu trabalho aqui no canal do Fragoso sabe. Eu já avisava que não seria um resultado fácil o Palmeiras vencer o Alfredo, ou melhor, o Palmeiras vencer o Juventude no Alfredo Jaconi. A gente está falando de uma equipe que só havia perdido até então, no ano, 3 jogos dentro de casa. 2 clássicos contra o Internacional. E o outro confronto contra o Criciúma. Uma equipe frágil, é verdade. No mais, outras equipes haviam visitado o Alfredo Jaconi e não saíram com vitórias. Então veja só o tamanho disso. Quer mais? Olhando para o G4, dos 4 times que estão no G4 atualmente, só o Palmeiras venceu no Alfredo Jaconi. O Flamengo foi ao Alfredo Jaconi e perdeu. O Botafogo foi ao Alfredo Jaconi e perdeu. O Fortaleza ainda vai ao Alfredo Jaconi. Mas o resultado do Palmeiras precisa ser celebrado também porque nós estamos falando de um time que, por mais que esteja lutando contra o rebaixamento, é um mandante forte, é um mandante chato e é um visitante péssimo. Mas, como eu disse, o Palmeiras foi lá e consumou a 4ª derrota do Juventude em casa em todo o ano de 2024. Portanto, é um resultado a ser comemorado, além de outros detalhes que eu vou mergulhar aqui nesse vídeo falando sobre o confronto. Afinal, existe um outro ponto que demanda a comemoração do Palmeiras nesse resultado que eu não mencionei nessa introdução. Mas antes de falar sobre ele, e é específico sobre o jogo e sobre a performance, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou o setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa, claro, é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar em 100 mil inscritos logo. Então, se você não é um inscrito, clica aqui no botão inscrever-se para valorizar o trabalho que eu faço aqui todo dia, tá? Se você não conhece, todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo analisando algum tema importante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Exceções feitas às sextas-feiras, quando tem live de manhã, que eu quero conversar com você diretamente ao vivo. Aliás, já clica no sininho também, tá? Que é a notificação. Assim que pintar vídeo no canal do Fragoso, se você tiver com esse sininho ativado, você já vai receber o aviso aí no seu celular. Mais do que isso, chega aqui do outro lado, ó, tem o joinha e o hype. Esses 2 botões mostram para o YouTube que o conteúdo que você está assistindo é bom e valorizam o criador. Portanto, clica neles que o YouTube vai mandar para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o vídeo. Seja um elogio, uma crítica, algo a discordar, algo a concordar, algo a agregar. Debata com a galera aqui embaixo, fique super à vontade. Combinado? Bora pro tema do vídeo? Olha só. O Palmeiras também precisa comemorar essa vitória, não só pelo efeito psicológico que causa no Botafogo, afinal, o Palmeiras volta a abrir a asa móvel, como dizem aqueles que gostam de automobilismo, volta a acender o farol ali na cola do Botafogo, por conta de um tropeço do Botafogo em casa contra o Criciúma, enquanto o Palmeiras jogava fora, num ambiente complicado para se vencer, e venceu. Então não era bem uma rodada para encostar, e o Palmeiras encostou. E o efeito psicológico é ainda maior por quê? Porque o Botafogo estará na próxima rodada em meio às semifinais da Copa Libertadores da América, buscando uma final de Libertadores contra o Peñarol. E, é bom destacar, o Botafogo pode entrar em campo contra o Red Bull Bragantino às vésperas de uma viagem para o Uruguai com o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras entra em campo no sábado para jogar, enquanto o Botafogo entra no domingo. E como a distância nesse momento é de 1 ponto, uma vitória do Palmeiras coloca o Palmeiras na liderança. Sendo assim, o efeito psicológico dessa vitória, ele começa no Jaconi e pode terminar no Allianz Parque. E pode ser um efeito
muito complicado para o Botafogo lidar. Porque é reta final de Campeonato Brasileiro, está em meio a decisões de Libertadores, então essa vitória era muito relevante para o Palmeiras. Assim como eu falei já na introdução sobre a dificuldade que é vencer o Juventude no Alfredo Jaconi, também é importante celebrar essa vitória. O palmeirense pode comemorar por isso. E tem o outro dado, que foi aquele que eu mencionei, não havia falado na introdução e vou falar agora, que tem a ver justamente com o ataque ter brilhado de maneira absurda mais uma vez, e tem um dado bem interessante que eu separei para falar sobre isso, mas não só o ataque ter brilhado de maneira absurda, mas ter brilhado num jogo em que precisou muito brilhar, porque foi uma noite trágica da defesa. Então a eficácia do Palmeiras salvou o time de um tropeço numa noite defensiva trágica e que tem nome e sobrenome a tragédia. E eu não estou falando de jogador, estou falando de situação de jogo. A gente vai mergulhar nesse detalhe já já. Mas antes eu quero mergulhar no detalhe ofensivo, né? Porque é curioso. O Palmeiras nos últimos 7 jogos tem 3 goleadas por 5 gols. A gente está falando de Cuiabá, Criciúma e agora a Juventude. 5-0, 5-0, 5-3. E veja só que curioso. Nessas 3 goleadas por 5 gols, o Palmeiras finalizou exatamente 14 vezes. Não é um número absurdo de finalizações. Não é um número absurdo. Tanto que o Palmeiras vivia um problema enquanto disputava as Copas, de ser um time que finalizava muito no Campeonato Brasileiro, mas precisava de muitas finalizações para fazer gol. Precisava de muitas finalizações, inclusive, para acertar a direção do gol. E isso claramente melhorou depois que o time passou a ter mais tempo para treinar e trabalhar e depois que o Abel acertou a escalação do lado esquerdo. Agora, é curioso o número exato de 14 finalizações nessas 3 goleadas por 5 gols. Detalhe, acertando muito a direção do gol, algo que não acontecia tanto antes. Veja só, contra o Juventude acertou a direção do gol metade das vezes que finalizou, em 7 oportunidades, 5 bolas na rede. Contra a equipe do Criciúma, 14 finalizações, 8 na direção do gol, 5 bolas na rede. Contra o Cuiabá, 14 finalizações, 9 na direção do gol, 5 bolas na rede. E aí, quando a gente fala em eficácia com tão poucas finalizações, isso tem muito a ver com a capacidade de construção da equipe. Isso tem muito a ver com a bola chegar redonda para o momento de conclusão da jogada, para o momento de finalização da jogada. Um time que constrói bem tem mais possibilidade de chegar à frente do gol e meter a bola na rede do que um time que constrói de qualquer jeito, do que um time que sai jogando bola na área a rodo. E aí tem cabeçada que a bola toca na cabeça e vai fraquinha pro goleiro, tem cabeçada que é isolada e vai tudo na conta da finalização ali. Mas alguma realmente foi perigosa? Muitas vezes as equipes finalizam 20, 23, 25 vezes no gol não, no jogo, e acertam o gol 5 vezes, 4 vezes, com perigo 1 ou 2. Ou seja, não está construindo com eficiência, a eficácia não vai aparecer. Só que quando o time constrói com eficiência, você consegue perceber nas peças. O coletivo dá resultado no placar. E veja só, o Palmeiras teve um Estevão brilhante em conclusão de jogadas e em construção de jogadas. Brilhante. O Palmeiras teve um Veiga brilhante em construção de jogadas e finalização de jogadas. O Palmeiras teve um Felipe Anderson inteligente no momento de construir jogadas. Veja só como essas peças juntas, elas colaboram entre si na construção e com isso a finalização fica melhor. O Flaco, que é o artilheiro do time na temporada, não colocou bolas na rede, mas foi fundamental em ser rápido para, por dentro, dar passes de primeira que abriam o campo para o Palmeiras. O Flaco, que é o finalizador, é o centroavante, foi decisivo como? Na construção das jogadas.
Percebe como eu citei todo mundo na construção dos lances? E aí é natural que você não precise finalizar tanto para fazer tantos gols, porque a construção está sendo bem feita e bem trabalhada. Mas defensivamente, e é aí que a gente tem que mergulhar, porque os elogios todo mundo percebeu, todo mundo viu. Quem quiser colocar os melhores momentos vai ver a capacidade de construção e finalização de Estevão, de Veiga, de Flaco. O Felipe Anderson perdeu um gol que não se perde, de novo, né? Ele perde um gol incrível contra o Atlético Mineiro, com o jogo empatado, e perde outro gol incrível agora contra o Juventude, com a partida empatada. Mas o passe que ele dá para a abertura de placar é de gênio. A capacidade de recuperação e de aceleração para acertar a enfiada de bola em algumas ocasiões também, não só naquela, mas em contragolpes também é interessante. Felipe, entre eles, foi o que menos brilhou dos que eu citei, mas mostrou tecnicamente a capacidade que tem na abertura de placar, na ocupação de espaço. Dá para melhorar na finalização, sem dúvida alguma. E olha só, defensivamente vem o problema. Um Palmeiras que sofreu 2 gols de bola parada e 1 gol numa soneca generalizada da defesa. Eu sei que vai ter gente que vai chegar aqui nos comentários e vai falar o seguinte: Fragoso, não sai gol se não tiver erro. Fragoso, não sai gol se não tiver falha. Não é bem assim. Em muitas ocasiões, as equipes conseguem provocar o erro. Em outras, o erro não foi provocado. E aí que está o problema. Quando não é você que provoca o erro, quando o erro sai de um mau posicionamento do time, de uma desligada do time, isso é algo que precisa ser mencionado. O Palmeiras na bola parada, no primeiro pau, tinha 2 jogadores contra 2 e os 2 mais altos. E o Palmeiras perdeu na bola aérea. E perdeu no segundo pau. E aquele primeiro gol do Juventude foi um aperitivo do que viria ao longo do jogo. E quando eu digo que tem nome e sobrenome as falhas defensivas do Palmeiras, eu estou falando de bolas descobertas o tempo todo. E o que são bolas descobertas no termo, digamos, de termo científico da bola? A gente está falando de jogadores que pegam a bola, têm a posse da bola, numa condição de cruzar ou de finalizar, sem que ninguém pressione, sem que ninguém tire o espaço. Então o jogador pode se equilibrar, olhar para a direção do gol e escolher qual decisão tomar. E o Juventude pôde, em muitas ocasiões, receber a bola do lado do campo, sem pressão, para cruzá-la na área. Mas, Fragoso, 2 gols foram de escanteio, o outro foi de uma jogada trabalhada. Sim, mas o grande problema é a bola na área estava um Deus nos acuda. O Palmeiras não estava ganhando bolas na área. Não à toa, o que mostra que o Palmeiras não estava ganhando bolas na área é o gol de bola parada, em que o Palmeiras perde a bola no primeiro pau e a bola no segundo pau. Estou falando do primeiro gol. No segundo gol, o Palmeiras pode até realizar o primeiro corte, mas a segunda bola não é do Palmeiras, a terceira bola não é do Palmeiras e a quarta bola não é do Palmeiras dentro da área. Quando eu estou falando de segunda bola, é a bola de corte, vem o cruzamento, corte de cabeça, a bola sobra para quem? Para o Juventude. De cabeça, o Juventude solta a bola para quem? Para um outro jogador do Juventude, que recebe e cruza. Ele cruza e acerta quem? Um outro jogador do Juventude. São 3 bolas que o Juventude ganha dentro da grande área. 3. E é bom lembrar, essa bola, digamos assim, pós-corte, essa segunda bola, tudo bem, é do jogo. Agora, o momento de fechar as 2 peças que estão recebendo essa bola pelo lado direito, já tinha que ter alguém ali, embora a defesa esteja saindo, mas a última bola é gravíssima, porque a defesa inteira do Palmeiras, no momento em que vai vir um cruzamento, e tá claro que vai vir um cruzamento para dentro da grande área, tá todo mundo olhando para a bola. Ninguém está olhando para a opção que surge dentro da grande área para finalização. E aí vem a finalização e o gol. Mas, repito, o Palmeiras sofreu esses gols e eles só mostraram como o time estava desorganizado dentro da grande área. E
permitindo cruzamentos e perdendo segundas bolas e terceiras bolas. Por quê? Veja só, o Juventude cruzou 33 bolas na área. Por isso que a sensação, digamos assim, de insegurança que o torcedor chegou a pontuar nas redes de o jogo tá maluco, vai acontecer qualquer coisa, é porque estava absolutamente descontrolada a bola aérea. Juventude cruzou 33 bolas. Fazia muito tempo que o Palmeiras não tomava 33 cruzamentos na grande área, ou seja, permitiu os cruzamentos. É a tal bola descoberta. E dos 33, o Juventude acertou 10 cruzamentos. A gente está falando praticamente de 1 a cada 3 cruzamentos chegar na cabeça de um jogador do Juventude. É muita coisa. É muita coisa. Para você ter uma ideia, o Galo, no Brinco de Ouro, tentou 17 cruzamentos. Bem menos, praticamente metade. 2 chegaram na direção de jogadores do Atlético Mineiro. O Vasco tentou 26 cruzamentos em Brasília. 5 chegaram na cabeça de jogadores do Vasco. Quer dizer, o Palmeiras permitiu mais cruzamentos e cruzamentos bons que chegaram à cabeça dos jogadores de Juventude. Ou seja, na área eles estavam ganhando essas bolas aéreas. Portanto, nome e sobrenome. Vamos lá. Bola descoberta, primeira coisa, permitindo cruzamentos bons e perda de primeira e segunda bola dentro da grande área. Nome e sobrenome dos problemas defensivos do Palmeiras nesse confronto diante do Juventude. E isso precisa ser trabalhado. Não há dúvida. Dito isso, o Palmeiras leva na bagagem coisas interessantes a se pontuar para fechar o vídeo, tá? Primeiro, 3 pontos fundamentais e muito difíceis de se conquistar. Lembrando, é só a 4ª derrota do Juventude no Alfredo Jaconi em 2024. Além disso, um ataque eficaz e inteligente, mesmo com modificações. E eu vou chegar lá que essa é a última grande notícia para o Palmeiras. 3. Uma defesa que precisa de ajustes no momento de travar cruzamentos e no momento de recebê-los. E aí, 4ª e última grande notícia que está atrelada ao ataque eficaz, o encaixe do Rafael Veiga, o crescimento físico do Rafael Veiga, o crescimento técnico do Rafael Veiga dentro desse sistema que o Palmeiras utilizou, em que o Rios até prendeu-se um pouco mais e o Veiga se utilizou mais do corredor central como um todo, não ocupando só o lado esquerdo. O Rios ocupou mais o lado direito, mas o Veiga também ocupou o lado direito do campo. O Veiga gosta de circular ali no corredor central, cai para a esquerda, cai para a direita, diferentemente do Maurício que estava mais preso na esquerda, com o Rios mais preso à direita. Mas ainda assim, o Veiga fez a equipe funcionar e o Veiga funcionou junto com a equipe. Então, essa é a grande notícia, já que o Palmeiras perdeu o Maurício, que tinha encaixado tão bem nessa equipe, enquanto o Veiga fazia a opção do Estevão enquanto ele estava machucado. E claro que o Veiga vai ser tema de vídeo amanhã, porque a gente tem que falar sobre a atuação dele, sobre esse encaixe tão perfeito que deu dentro da dinâmica que o Abel propôs nessa partida contra o Juventude. Ofensivamente, porque defensivamente eu já expliquei, foi bem complicado. Maravilha? Claro que eu quero seu comentário aqui embaixo, algo que eu deixei de falar que valeria um comentário, menciona aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal, quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Ativa o sininho, clica no like, clica no hype e espalha o vídeo para todo mundo. Bora falar de futebol!